E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu gravo um vídeo que na real acho que é bem triste. Sério, pra mim e pra quem acompanhou o anime até aqui. Como vocês já viram no título do vídeo, hoje a gente fala sobre o último episódio e o final de Number 24. Que cara, eu achei muito bom de verdade, porque teve muita coisa que eu achei que eles iam deixar meio em aberto e tal, mas de forma sucinta e muito clara, eles conseguiram finalizar a maior parte dos discursos e dos problemas, das situações que eles levantaram ao longo do anime. Nessa partida que os meninos estão tendo, e nesse jogo, e nesse último episódio, eles conseguiram fechar, eles conseguiram desenvolver de uma forma clara a maior parte delas. A gente ainda tem momentos super emocionantes envolvendo Natsuza e os outros meninos, que pra falar a verdade eu chorei muito quando eu vi aquele momento. Sério, eu tô aí, ó, eu ainda tô meio emocionado, já vi o negócio aqui, mas eu chorei muito quando eu vi a parte final do Natsuza. Ele é um anime que conta a história de um protagonista que ama algo que ele nunca mais vai poder fazer. Que ele não, algo que ele viveu a vida dele amando aquilo ali e que ele nunca mais vai poder ser feliz fazendo aquilo. E realmente nunca mais, que por um problema, por causa do acidente, ele nunca mais vai poder fazer a coisa que ele mais amava. E ele precisou achar outras formas de poder viver aquilo de forma intensa. Uma coisa interessante é que o título do episódio, ele é Você Consegue Rugby Japão. Durante os últimos tempos, a gente tem tido uma leva de alguns animes de rugby aparecendo e muito disso se deve a abusar da popularidade, né, por causa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E a gente vê no título desse episódio um incentivo pro time japonês, né? Isso acontece lá no final também, quando eles gritam a favor do time do Japão de rugby. E no 12º e último episódio de Number 24, a gente continua do Ibuki sangrando. Ele precisou se retirar, porque jogadores sangrantes não podem continuar jogando. E ele tá sendo tratado, né, pelo Yu e pelo Natsuza, e aquilo é uma situação bastante desconfortável, porque aquilo parece deixar o Natsuza em estado de choque, porque ele vê aquilo e ele fica preocupado que seja uma conclusão muito séria, porque eu acho que muito disso, né, se deve ao trauma do acidente que ele tem. Quando ele vê o sangue escorrer, ele vai ficando cada vez mais preocupado e não vai sabendo lidar com aquilo muito bem, e é o próprio Ibuki que precisa acalmar ele. Quem vai entrar no lugar do Ibuki é o Makoto, né, que já estava no lugar dele antes dele voltar pro time, e o Gakuto, o capitão, manda ele ter cuidado com o número 8, com o Kazutaka, porque ele tava claramente marcando muito o Ibuki. Quando o jogo começa e agora com o Makoto em quadra, eles percebem uma coisa: o Kazutaka, que tava marcando o Ibuki, ele voltou pra posição original, e aquilo deixa uma atmosfera muito densa no lugar, porque eles percebem que ele tá completamente subestimando o Makoto. Afinal de contas, já que não é o Ibuki naquela posição, ele vai voltar pra onde ele tava, ele não precisa se preocupar em marcar o rapaz. Enquanto o Makoto precisa lidar com o nervosismo, esse sentimento de não saber como lidar com esse nervosismo de estar em quadra de novo, ele acaba entrando em choque com essa sensação de ser menosprezado. E ele percebe uma coisa: ele não tem tempo pra esse nervosismo enquanto ele tá sendo menosprezado na cara dura, assim. E ele percebe que ele quer recuperar todos os sentimentos que a possibilidade de estar em campo, de estar numa partida, davam pra ele. Isso tudo recebendo todo o suporte do Gakuto, do capitão, e do Taisei, né, o grande amigo dele, que até hoje briga por ele porque não acha justo o Ibuki chegar e tomar essa posição. Então o time da Doshinsha consegue a posse de bola e o Makoto, ele vai fazer jogadas muito boas, ele vai correr e a gente vai ver os outros meninos dedicados e mostrando muito das suas forças pra ele. O Taisei dá cobertura a ele, o Ikuto dá suporte e consegue receber os passes, e aí a gente vai ver uma cena muito divertida, que é o Ren, né? Aquele cara que só se preocupa com o corpo, com os músculos dele. Ele começa a correr em direção ao Makoto como se fosse uma patrola, como se fosse um caminhão desenfreado, e o próprio Makoto fica assustado e ele não consegue parar porque ele é muito forte. E isso dá ao Ren a chance de se aproximar muito, e ele consegue um bom passe pro Makoto, que vai marcar um ponto. Isso deixa todos do time muito animados novamente, porque eles veem uma nova esperança para um jogo em qual eles estavam tomando o couro. E depois disso a gente tem um dos fechamentos de plot mais interessantes e emocionantes que eu vi. A gente vai ver o Ikuto e o Gakuto conversando, né? O Gakuto inclusive machucou o dedo, o que meio que serve como gatilho para os pensamentos do Ikuto
sobre liderança virem à tona de novo. Ele pensa em como ele cresceu sempre estando à frente, sempre sendo um líder em todas as fases da sua vida, até que chegou um momento em que ele estava tendo uma conversa, há 3 anos antes, basicamente quando eles entraram na universidade, em que ele teve uma conversa com o Gakuto, onde por algum motivo o Ikuto criticou alguma atitude dele, chamando ele de arrogante e questionando se ele estava querendo ser líder, e o Gakuto diz que um cara que tem atitudes arrogantes não pode ser líder. Então o Ikuto finalmente entendeu. Ele sente que ele estava destinado a servir ao Gakuto esse tempo todo, que ele tá onde ele tá e que ele entrou pro rugby, que ele decidiu participar de um time onde ele não era líder porque ele queria realmente ser liderado pelo Gakuto. Ele estava destinado a perder pelo Gakuto, e não é como se isso fosse uma coisa ruim. Ele sempre esteve à frente, ele sempre foi o líder, ele sempre esteve na posição onde os outros obedeciam a ele. E encontrar finalmente alguém que coloque ele numa posição abaixo disso, tá fazendo bem a ele, fez ele crescer, e ele percebe isso. E ele vê a importância que essa situação, que a liderança do Gakuto teve em todo o crescimento, em todo o desenvolvimento dele. Deixa eu ser bem sincero que eu achei maravilhoso a forma como eles fecharam esse plot, porque eu achava que era alguma coisa que podia ficar em aberta e podia ficar meio mal feita, meio mal desenvolvida, mas eu acho que eles desenvolveram uma personalidade pro Ikuto muito interessante. O Gakuto nunca teve essa personalidade dele desenvolvida, na real, com exceção daquele momento em que ele lê a carta pros quartanistas e tudo mais, a gente não teve um grande plot envolvendo ele. Já envolvendo o Ikuto, sim, foi uma coisa que era curiosa de ver como eles podiam aproveitar aquilo, já que a gente sabia que não existia uma competição por liderança. E a gente viu que o Ikuto mostrou que as pessoas não são sempre as melhores, elas não vão ser sempre as melhores, e tu sempre tem algo pra aprender com alguém, mesmo que a vida tenha feito parecer que tu sempre vai estar à frente dos outros. A gente vê o Sei fazendo um chute de conversão a gol, e isso mostra mais uma vez o Natsuza muito nervoso no banco, porque ele sabe que ele tá tendo um envolvimento direto no sucesso do Sei, e ele tá nervoso como se ele mesmo estivesse chutando. Eu já falei pra vocês sobre o episódio passado que esse é um dos envolvimentos dos relacionamentos que eu achei que foram mais legais até aqui. E finalmente o sangramento do Ibuki parou, ele vai voltar pra quadra. Ao sair da quadra, o Makoto diz pro Ibuki cuidar do Taisei. O Taisei tá vendo tudo à distância, e isso pode mostrar um pouco de como a personalidade dele tá mudando. O Makoto então é recebido pelos meninos no banco e por um abraço super carinhoso do Takumi, que é mais um momento super fofo, e a gente vê que o plot importante do Makoto que eles tinham desenvolvido, que eles tinham oferecido pra gente no começo do anime, também foi resolvido, porque o Makoto é outro plot que, se eles não resolvessem assim, ficaria totalmente aberto, porque ele não poderia simplesmente aceitar a situação, ou o Taisei, com aquela personalidade forte que ele tem, simplesmente se acomodar com tudo que como tava sendo e aprender a lidar com aquilo. Quando o novo tempo tá prestes a começar, a gente vai ver o Yasunari lembrando do dia anterior, quando ele visitou a casa do Yu. Isso, nosso casalzinho lindo de novo juntos. E a gente vai ver que ele tava pedindo pra ver alguns vídeos. Ele vai perceber que o Yu tava fazendo muita bagunça. O Yu conta que viu alguns analistas analisando jogadores e jogos, e ele tentou fazer igual. Então o Yasunari pede pra ver alguns dele, que ao ver ele fica bastante decepcionado, porque não tem nenhuma grande informação ou nada de surpreendente sobre as jogadas dele. O Yu vai dizer que não é bem assim, que as jogadas dele são super legais, e isso deixa o Yasunari ainda mais confuso e mais decepcionado, porque tipo, o que isso quer dizer? Então o Yu vai explicar pra ele. As jogadas do Natsuza, elas são bonitas. As jogadas do Sei, elas são uniformes sempre. As do Ibuki parecem sempre geniais. Só que as do Yasunari não. Elas são super legais de Yu, e isso não dá pra ser mostrado em análises. Não tem como ser mostrado isso. Parece que essas palavras e a forma como o Yu tenta transmitir isso pro Yasunari acabam atingindo ele. E é claro, mais uma vez, cara, o momento dos dois conversando pra mim é maravilhoso, gente. Sério, eles são o melhor e maior chip que existe nesse jogo. E é inegável o fato de que esses dois personagens foram feitos pra gente ter essa perspectiva o tempo inteiro, como eles estão se tratando, como eles reagem um ao outro. E nessa noite, nessa troca de informações, depois disso tudo, né, o Yasunari pede pra ver fitas do Madoka, pra ver análises e vídeos do Madoka, e eles vão conversar sobre. Eles vão discutir as informações de como o Madoka joga. O Yasunari então fala que ele já percebeu que sempre que o time avança, o Madoka ele fica pra trás, sempre protegendo o objetivo do jogo, e pergunta se com essa informação e com as análises
análises que o Yu tem, se eles conseguem bolar alguma estratégia para lidar com ele. As análises do Yu mostram que o Madoka, ele joga sempre de forma reativa. Ele observa a forma como o jogador que está a caminho dele joga e ele não avança, ele simplesmente responde a isso. Então ele sugere ao Yasunari que ele jogue de uma forma diferente, desvie pelo lado diferente, segure a bola num braço diferente, e ele aplica isso em jogo, fazendo com que ele consiga passar pelo Madoka e marcar ponto. Isso deixa todos os meninos super animados. O Natsuza vai elogiar as análises do Yu e dizer pra ele que ele vai ter que trabalhar muito quando eles forem às nacionais, e o próprio Madoka elogia o Yasunari, dizendo que o Yasunari cresceu muito, e o Yasunari vai dizer que eles têm colegas incríveis, e isso faz o Madoka perceber que ele cresceu mesmo, porque o Yasunari antigo não teria esse tipo de resposta, esse tipo de posicionamento. E temos mais um momento de nervosismo total do Natsuza, porque o Sei precisa fazer outro chute a gol, ele marca outro ponto, e o Natsuza vai dizer então, de forma animada, que tudo que eles precisam fazer é não deixar outro time pegar a bola, porque eles conseguiram passar no placar, eles só precisam não deixar outro time pegar a bola e tá tudo bem. O que parece uma jogada meio conformada, meio derrotada, mas não, eles precisam ganhar para continuar jogando, e para eles tá tudo bem se ganhar assim. Quando a partida reinicia, a situação que foi criada com o Taylor, onde ele tá totalmente irritado com o Kazutaka, só marcando o Ibuki, acaba fazendo ele perder a concentração e perder a bola. O outro time vai acabar marcando um ponto em um chute de conversão a gol do Madoka, e então a gente vai ver o Ibuki dar um tapa no Taylor e dar um sermão nele, só que o tiro vai entrar pela culatra, o feitiço vai virar contra o feiticeiro, quando os outros meninos dos mesmos anos que eles chegam e dizem que o Ibuki tá errado. Eles defendem o Taylor e dizem que o Ibuki que tá agindo errado, porque ele parece estar com medo, ele não tá dando o melhor dele, que eles viram durante os treinos, ele se dedicando à equipe, viram que ele tava muito bem, que ele tava jogando muito bem, e ele simplesmente não tá fazendo nada ali, e que ele deve isso sim a eles, porque eles são a equipe dele. E agora no último ponto eles precisam fazer o ataque funcionar. A única forma deles ganharem o jogo é fazer um bom ataque e marcarem um ponto, e isso coloca uma pressão em todos os meninos, e a gente vai acompanhar os pensamentos do Ibuki enquanto a gente vê os outros meninos jogando. A gente vai ver todos eles super dedicados, e a gente vai ver isso tudo acontecendo ao redor do Ibuki, ele recebendo passes do Yasunari, ele sendo ajudado, recebendo suporte do Ita o tempo inteiro, e ele começa a pensar no que ele quis o tempo inteiro. Ele percebe que tudo que ele quis na vida dele, tudo que ele quis a vida inteira era poder se dedicar, dar tudo dele a alguém, e que isso pra ele sempre pareceu sinônimo de amor, que era alguma coisa que as famílias amorosas realmente tinham. Só que quando a palavra famílias entra na cabeça dele, ele se lembra de um momento em que o Natsuza e o Sei ainda eram muito jovens, e o Natsuza disse pra ele que ele e o Sei seriam a família dele. Então a gente vê que o Ibuki, né, a gente já tinha percebido isso, mas o Ibuki ele nunca cresceu em uma família amorosa, mas que o Sei e o Natsuza sempre tiveram ali pra ele, e que é pra eles que ele precisa se dedicar, que nesse jogo é a forma que ele tem de fazer isso, que ele queria poder dizer pro Ibuki do passado, pro Ibuki criança que queria ter isso na vida dele, que ia chegar um momento em que ele ia conseguir, que não era pra ele desistir, porque uma hora tudo ficaria bem. E tendo em mente que o Sei e o Natsuza são a família dele, ele sabe que esse momento em quadra é o momento em que ele tem que dar tudo de si, que é o momento dele demonstrar isso pra eles. Então a gente vai ver uma competição de força, onde o Ibuki tá com a bola na mão e o time da Kokuin, eles estão tentando impedir que ele marque esse ponto, e é uma disputa clara de força, onde um time empurra o outro. Eu não conheço bem as regras, né, mas tudo bem. E ele vê o esforço dos outros meninos, porque quem tá ali com ele? O Ita, o amigo dele que teve esse tempo todo dando suporte pra ele, o Gakuto, o capitão do time que aceitou ele de volta e que teve o tempo inteiro tentando manter esse equilíbrio e harmonia na equipe, e de repente ele escuta no ouvido dele: não desista. E quem vem dar o último empurrão pra conseguir marcarem um ponto, que dá o último empurrão pra conseguirem colocar a bola no objetivo, é o Taisei. O cara que criticou o Ibuki o tempo inteiro, que saiu defesa do Makoto todo esse tempo, é o cara que dá o empurrão final e dá a força final pro Ibuki marcar esse ponto, que vai fazer o pessoal da Doshinsha ganhar o jogo e conseguirem ir às nacionais. A gente vê como todos os meninos reagem a isso, a gente vê o primeiro aperto de mão entre o Ibuki e o Taisei, quando as coisas parecem estarem melhorando, mas claramente ainda não estão 100%. A gente vai ver o Toma, o menino novato da Kokuin, né, que era jogador de basquete, chorando por ter perdido, enquanto é consolado pelo Madoka e pelo Kazutaka, e a gente vai ver o Natsuza. Aí agora
agora eu preciso me concentrar, senão eu vou chorar no vídeo, na moral. Aqui, ó, tentando me concentrar pra falar sobre isso. No momento que a gente vê o Natsuza chorando, a gente vai ver como estão os sentimentos dele. E eles são representados por uma metáfora, né, de uma criança. O Natsuza criança com uma camiseta que é grande demais pra ele e perdendo tudo que ele ama. Ele tem que se afastar do rugby, ele não vai mais poder jogar rugby, que é algo que ele se dedicou a vida inteira, perdendo a posição dele pra um rival, e ele tá se vendo sozinho. O medo de ficar sozinho, de nunca mais poder jogar rugby, estão consumindo ele. Até que o Natsuza agora, o Natsuza grande aparece. O Natsuza que cresceu, o Natsuza forte aparece. Ele tá vestido também com o uniforme do time e ele vem pra consolar o menino. Ele vem pra dizer pro menino que tá tudo bem. Ele pede desculpa por ter deixado ele sozinho todo esse tempo, por ter fingido que não via ele todo esse tempo, e que agora vai ficar tudo bem, porque agora ele tá mais forte e ele vai, que é pra ele voltar, que é pra eles ficarem juntos de novo. E essa criança, essa versão criança do Natsuza some e vai se transformar no ferimento dele, né, no ferimento que tem na nuca dele por causa do acidente. Então ele mostra pra gente, ele representa todos esses medos, inseguranças e sentimentos que o Natsuza teve mantido guardado durante todo esse tempo. Eles ainda não venceram as nacionais, mas era tipo o jogo que eles tinham mais importante até agora, e o Natsuza finalmente conseguiu libertar esses sentimentos, né? Ele conseguiu aceitar que ele tava se sentindo com medo, que ele tava com medo de ficar sozinho, que ele ficava triste por não poder jogar mais, e ele tinha que aceitar isso. E no momento em que ele viu a dedicação dos outros, que ele viu o Ibuki jogando, ele percebeu que ele tinha que aceitar e superar esses sentimentos. E isso faz com que esse Natsuza crescido e forte aceite esses sentimentos e dê lugar pra ele, aceite viver com eles. E entenda que não existem só sentimentos ruins em tudo que ele escondeu, que ele conseguiu achar amor no rugby de novo. E cara, sério, essa cena, né, esses diálogos entre os dois Natsuzas, eles me consumiram demais, sério, eu chorei muito vendo aquilo. E basicamente desse momento pra frente eu chorei durante todo o resto do episódio. Então a gente tem um momento aí com a música de abertura de Number 24, onde a gente vai ver várias passagens, momentos importantes, significativos de todo o anime, mesclado com cenas do time, dos meninos comemorando a vitória. E a gente vai ver o Sei indo ao encontro do Natsuza, que abre os braços pra receber o Sei, e o Sei pergunta se ele tá feliz, e ele diz que sim, com aquela cara de choro, aquela cara super emocionada dele. E na última cena do episódio a gente tem o Ibuki abraçando o Natsuza de surpresa e perguntando se aquilo satisfez ele. Então a gente vai lembrar daquela cena onde, lá nos primeiros episódios, acho que foi no segundo ou terceiro episódio, onde o Natsuza conseguiu convencer o Ibuki a voltar a jogar, onde o Ibuki falou no ouvido dele alguma coisa que só agora foi mostrado pra gente que foi. E aquela vez ele disse que ele iria dedicar toda a vida dele, todo o amor dele ao rugby e ao Natsuza até que o Natsuza estivesse satisfeito. O Natsuza responde então que esse é só o começo, tanto pro Ibuki quanto pra ele. E eles são recebidos então pelo Sei, pelo Yasunari e pelo Yu, e finalmente chega ao fim Number 24. E vocês podem ver claramente como eu fiquei emocionado com esse final de episódio, porque eu acho que ele realmente desenvolve uma coisa diferente do que a gente tá acostumado a ver em animes de esportes, e ele traz um tom emocional muito maior pra gente, né? Essa situação do Natsuza, que agora nesse último episódio ela foi colocada uma carga emocional muito densa em cima disso tudo, porque no começo o Natsuza sempre levou aquilo com uma personalidade muito segura de si, muito forte, só que agora nessa situação que eles estavam penando de não ir para as nacionais, ele finalmente desabou. E nesses dois últimos episódios, principalmente o relacionamento dele com o Sei e o Ibuki foi desenvolvido de uma forma muito forte, onde a gente viu que ele fazia parte da rotina do Sei pro chute a gol, que era a forma dele participar do jogo, e a gente viu o Ibuki tirando força de onde ele já não tinha, se dedicando ao máximo, dando tudo dele para conseguir ganhar, porque ele sabia que aquilo era muito importante pro Natsuza, a pessoa a quem ele disse que iria dedicar toda a vida dele. É claro que muito dessa carga emocional que o anime leva, né, se dá ao fato de que ele é feito pra gente shippar os personagens, né? A gente tem aí esse plot de amigos de infância, de rivais, esse tipo de coisa que é feita pra gente shippar os personagens, e o Natsuza, ele é um personagem que se mostra muito forte o tempo inteiro, mas ele tem um background muito pesado, e isso é uma das coisas que eu acho mais densas em Number 24, porque a gente sabe quantas pessoas vivem assim, quantas pessoas fingem que tá tudo bem o tempo inteiro. E não é como se ele fingisse, não é que ele não
não esteja realmente bem, mas a gente sabe, como a gente viu no Natsuza pequena, na cabeça do Natsuza, né, quando o Natsuza mais velho vai conversar com o Natsuza criança, a gente viu que naquele momento existia sentimentos tristes que ele ignorava e que eles eram importantes pro crescimento dele. Então, depois desse último episódio bastante envolvente e emocionante, a gente chega ao final. Eu acho meio improvável que eles tenham uma outra temporada e não é como se fosse um problema, porque eu acho que essa temporada fechou bem o anime, fechou bem os plots que eles desenvolveram. Eles têm muitos outros personagens que poderiam desenvolver alguns plots caso eles queiram levar isso para jogos nacionais, para uma outra temporada, mas eu acho improvável. Se tornou sem dúvida nenhuma um dos meus animes de esporte favoritos, né? Eu tô usando Natsuza Yuzuki como nome no LoL, como nome em outros jogos, porque eu fiquei completamente apaixonado pelos personagens. Eu sou totalmente shipper de Sei e Natsuza, eu sou totalmente cadelizado pelo Natsuza. Pra mim esse personagem é maravilhoso, ele poderia viver comigo a vida inteira, eu cuidaria dele, eu dedicaria minha vida a ele, como o Ibuki fez. E eu acho que esse é o forte de Number 24, é um anime que envolveu tantas as pessoas, me envolveu tanto, porque ele tinha backgrounds muito densos por trás da maior parte das personagens e principalmente, né, ele trazia um protagonista que vivia um drama diferente do que a gente tá acostumado de, por não ter um físico padrão pra jogar algum jogo, ou por não ser muito bom e acabar vencendo aquilo. Não, ele simplesmente não podia jogar e era contra isso que ele tinha que lutar. Se você já assistiu o último episódio de Number 24, deixa aqui nos comentários o que você achou, se você ficou emocionado como eu fiquei, porque eu fiquei completamente emocionado, sério, não tenho nem vergonha de falar. Talvez eu não tweete sobre isso, né, pra não ser exposto, mas eu com certeza vou fazer alguns gifs desse episódio, porque eu achei tudo maravilhoso o tempo inteiro. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse último episódio, o que vocês acharam do anime como um todo. Quem sabe eu faça alguns vídeos que envolvam ainda Number 24. Eu tô pensando em fazer um vídeo dos meus chips favoritos do anime, e eu quero saber de vocês o que vocês achariam, se vocês querem que eu faça, diz aqui nos comentários. Deixa o like se gostou do vídeo, deixa o like se gostou de Number 24, deixa o like se tá feliz por eu ter falado disso temporada inteira de animes. Eu não sei se a gente vai ter algum anime que eu vá falar todos os episódios agora nessa temporada, porque a maioria deles já tá sendo pausado por causa da situação com o Covid. Então até que isso normalize, eu devo trazer um conteúdo diferente envolvendo animes que já passaram, não tanto análises de episódios. A gente deve ir mais por esse lado. Então deixa aqui nos comentários algumas ideias, coisas que vocês gostariam de ver. Se gostou do vídeo, deixa o like, né, porque é muito importante. Se é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.